Antes de começar, quero dar as boas-vindas a todos os países que neste momento estão nos escutando. Sejam bem-vindos. Quero dizer-lhes que o que você vai escutar é uma mensagem que está depois da cruz, não antes da cruz. Assim que convide a seus amigos, familiares e anotem, ou se possível grave, porque o que vai escutar pode mudar suas vidas em uma forma maravilhosa. Bem-vindos a nosso programa de televisão. Graças. Aqui estou de novo com vocês, meus queridos amigos, dando-lhes as boas-vindas ao nosso ministério. Neste dia, queremos convidar-te a uma interessante ministração que garante educar a mente de Cristo que já está em ti. Antes de fazermos, queremos te convidar que anotes a informação final deste programa. Terá telefones e endereços onde poderá contactar-nos. Na semana passada, estivemos falando do tema As Duas Naturezas. E nesta ocasião temos um tema maravilhoso. O tema é Falsas Doutrinas. E aqui vamos te explicar e te localizar se você está numa falsa doutrina ou numa correta doutrina. A mim me maravilhou muito entender o que é uma falsa doutrina, o que é um falso evangelho. Bom, você vai ver ao vivo e a cores, como você já sabe, com escrituras, como sempre fazemos. O conselho vai te fazer muito sábio. Quero recordar-te que logo teremos um vídeo muito especial para você com 4 temas dos passados programas. E vamos ter para a tua disposição para que possas estudar-lhes com luxo de detalhes e da mesma forma que você utilizes para aprender em tua casa ou para ajudar a outros, e que guardes evidências destes ensinos que nós estamos passando por aqui, por este programa. Também gostaria de convidar-lhes a que nos escrevam se quiser cooperar com o nosso ministério. Seria maravilhoso para assim poder ampliar nosso tempo em um futuro não muito longe. Assim que neste momento vou te convidar a passar a parte mais importante de nossa programação, que é o ensino. Passemos ao próximo passo. Nosso tema neste dia, como já mencionamos, é falsas doutrinas. É bem importante porque Paulo, faz quase 2000 anos atrás, tinha já todas essas influências das falsas doutrinas daqueles dias. Vamos ver as falsas doutrinas e quem é que possuía as falsas doutrinas naqueles dias, porque daí podemos entender o que é falsa doutrina nesses dias. Disso se fala muito, o que é falsa doutrina, que ele tem falsa doutrina. E eu creio que esse estudo pode nos aclarar bastante e, de fato, para que você descubra se estás numa falsa doutrina ou estás numa correta doutrina. Esse é o propósito deste estudo. Bem, vamos começar com o primeiro verso bíblico. Nosso testemunho bíblico é 1 de Timóteo, a Timóteo capítulo 1, verso 3. Esta é a advertência apostólica. Assim que vamos ler a este verso bíblico, diz assim a palavra do Senhor: Como te roguei, ó Timóteo, que alguns não ensinem diferente doutrina. Esse é o primeiro verso que temos neste dia. E Paulo rogou a Timóteo. Recorde que Paulo é o apóstolo a nós os gentios. Paulo tinha o verdadeiro evangelho da graça. E então havia muitas pessoas cristãs, mas ensinando diferente doutrina. E ele faz um rogo a Timóteo, que não ensine diferente doutrina. Timóteo. Vamos ver a segunda evidência bíblica. Segunda carta a Timóteo, no capítulo 4, verso 3. Vamos ler a este verso bíblico. Diz: Porque chegará o tempo que não suportarão a sã doutrina. Diga comigo, a sã doutrina.
Isso é o que buscamos neste programa, chegar à sã doutrina. Não a qualquer doutrina, mas a sã doutrina. E diz o apóstolo que nos últimos tempos iriam ocorrer, escrevendo naquele dia, chegará tempo que não poderão entender sã doutrina. Vamos à terceira evidência bíblica. Primeira carta a Timóteo, capítulo 4, verso 16. Veja como diz o testemunho bíblico. Diz: tenha cuidado de ti mesmo e da doutrina. Veja como diz, e da doutrina. Por quê? É importante a doutrina. Paulo diz a Timóteo: Timóteo, cuida-te de tua carnezinha, como falamos no programa passado. Cuida dos desejos enganosos, cuida da humilhação do corpo, cuida de ti. Esqueça-te do diabo, você já está livre do diabo. O problema agora é o que o diabo estragou, esta carne. Cuida de ti e da doutrina. É bem importante este término, a doutrina. Assim que Paulo, por isso, pois, a advertência apostólica, porque Paulo está se encarregando que não ensine outras doutrinas diferente doutrina. E por último, a Tito capítulo 2, versículo 1, faz outra exortação. Vamos ler a Tito. Disse Paulo a Tito: mas você fala o que está de acordo com a sã doutrina. Veja a palavra aí, sã doutrina. Disse Tito: fale o que está de acordo com a sã doutrina. Ele tem que dizer assim porque ocorre que quando mudou o pacto, houveram mesclas judaicas cristãs que se misturaram com a doutrina que Paulo ensinava. Em outras palavras, nos tempos que Jesus Cristo viveu na carne, ele vivia conforme a lei. E Jesus Cristo obedecia a lei, guardava os sábados, se abstinha de alimentos, guardava as festas judaicas. Então o que ocorre? Que os apóstolos, vivendo com Jesus, o viram observando a lei. E então ia haver uns conflitos de Paulo com os apóstolos, por causa de que eles iam mesclar suas experiências judaicas cristãs com a doutrina que o apóstolo Paulo ensinava, que Jesus Cristo a revelou depois que ressuscitou. Por isso é que Paulo disse: se a Cristo conhecemos segundo a carne, já não o ensinamos assim, já não o conhecemos assim, já não o pregamos assim. Por quê? É que Cristo viveu debaixo da lei. E quando falamos de sã doutrina, temos que entender que o Novo Testamento começa com o livro aos Romanos. Está me escutando? Ou seja, você sabia que o Novo Testamento começa no livro aos Romanos? Sim, pastor, mas na minha Bíblia diz que depois de Malaquias está Mateus, Marcos, Lucas e João, e diz o Novo Testamento do nosso Senhor Jesus Cristo. Naturalmente, porque Jesus Cristo começou aí, pensa-se que esse é o Novo Testamento. Mas devemos entender que Mateus, Marcos, Lucas e João, e ainda o livro dos Atos, são os livros da vida de Jesus quando ele cumpria a lei. E ainda o livro aos Atos é a vida dos apóstolos, que eles não entendiam a graça ainda. Portanto, se você baseia suas experiências nesses primeiros 5 livros, vai te ocorrer como alguns que dizem: irmãos, o que queira seguir após mim, tome sua cruz e siga. Então, pois, apresento a vida cristã como impossível. Ou te pôs a ler versos como o Pai Nosso: Pai nosso que estás nos céus, livra-nos de todo mal. Essa é uma oração antiga, porque o Pai Nosso já se cumpriu, Cristo já nos livrou do poder das trevas. Portanto, você não pode dizer Pai Nosso agora: pastor, mas está na Bíblia. Está na Bíblia, mas já se cumpriu quando Cristo ressuscitou. Portanto, há muitas coisas que você tem que ter cuidado quando lê Mateus, Marcos, Lucas e João, porque não se aplica. Por isso Paulo disse a Timóteo: tu ensinas, Tito 2:1, tu ensinas o que está de acordo com a sã doutrina. Vamos ver o segundo parágrafo para que vejas por que Paulo faz esta aplicação da sã doutrina. No segundo passo, vamos ver um falso evangelho. O que é um falso evangelho? O primeiro que vai te surpreender é: quem pregava um falso evangelho naqueles dias? Por exemplo, em Gálatas há uma exortação a pregar um falso evangelho. Gálatas capítulo 1, verso 8. Veja o que diz o versículo bíblico.
Se alguém prega diferente evangelho, veja o perigo. Disse, ou um anjo do céu, não do inferno, veja, um anjo do céu, vos anunciar outro evangelho diferente do que temos anunciado, seja anátema. Portanto, há uma advertência a pregar um falso evangelho. E agora vem o próximo verso a dizer-nos quem estava pregando um falso evangelho. Você vai se surpreender quem era que estava pregando esse falso evangelho. Vai vê-lo em Gálatas capítulo 2, no verso 11. Veja o que diz, que o apóstolo identifica. Vamos ler. Mas quando Pedro veio a Antioquia, lhe resisti cara a cara, porque era de condenar. Olha, veja o que diz. Porque era de condenar. Pedro era de condenar. Mas pastor, como é possível que o apóstolo Pedro, que andou com o Senhor Jesus Cristo, mão a mão, dia a dia, por 3 anos, e que logo no Pentecoste prega e se converte 3.000 pessoas, e tem uma série de experiências em todo o livro de Atos, e este Paulo, que é um criminoso porque matou a Estevão e obrigava as pessoas a blasfemar, aparece não sei quanto, 15 ou 20 anos mais tarde, se converte então agora de momento, que chegou o último, que chegou como um abortivo, e agora vem dizer que Pedro está de condenar? Há algo aí que nos chama a atenção. Como é possível que o apóstolo Pedro está em tal condição que Paulo diz, olha Pedro, você está de condenar? Bom, aqui é de onde vem a experiência bíblica para te levar a uma sã doutrina, porque o apóstolo Pedro pregava os costumes judaicos e Pedro pregava a Cristo nos dias de sua carne, não a Cristo que ressuscitou. E Cristo depois que ressuscitou, é que assim nós temos que conhecê-lo, porque Cristo antes de ressuscitar, ele estava andando conforme a lei, não conforme a fé e graça. E Pedro começou a pregar a Cristo que viveu com ele, naturalmente, como viveu com ele, pois era o que ele pregava. E chegou o momento que começou a obrigar a nós, os gentios, a praticar judaísmo, ou seja, cristianismo com judaísmo, que é o que ocorreu com a igreja por todas as partes. O que hoje há é cristianismo com judaísmo, porque as igrejas de hoje aprendem suas doutrinas dos apóstolos, mas é que os apóstolos estavam equivocados. Vamos ver biblicamente. Ainda te recomendo que leias o capítulo 1 e 2 detidamente de Gálatas. Veja o que diz no verso 6, Gálatas capítulo 2, verso 6. Veja o que Paulo disse dos apóstolos. Disse, o verso 6, mas os que tinham reputação de ser algo, o que tenham sido em outro tempo, nada me importa. Deus não faz acepção de pessoas. A mim, pois, os de reputação, os apóstolos, nada novo me comunicaram. Veja o que diz o apóstolo Paulo. Diz, olha, os que tinham reputação, ou seja, os apóstolos, esses grandes homens que viveram em Jerusalém, e fizeram milagres e viveram uns momentos maravilhosos na história. Eu me reuni com eles, mas não me comunicaram nada novo, ou seja, nada diferente à lei. E a lei a conheço eu melhor que eles, porque eu fui um fariseu de fariseus, irrepreensível quanto à lei. E quando me pus a falar com eles, me dei conta, Deus meu, essa gente ainda está na lei? Claro! Porque eles conheceram a Cristo segundo a carne, e Cristo segundo a carne vivia cumprindo a lei. E Pedro, quando tem essa experiência maravilhosa que Cristo ressuscita, ele segue pregando ao Cristo da terra, não ao Cristo que ressuscitou. Portanto, quando Paulo se reuniu com eles, ele disse, a mim os apóstolos nada novo me comunicaram. Por isso pegou a Pedro e disse a Pedro, eu a Pedro repreendi cara a cara porque era de condenar, como lemos no versículo anterior. Bom, e enfim, repreendeu a todos os apóstolos. Veja, Gálatas, capítulo 2, verso 14, finalmente foi e aplicou. Veja que importante, eu sei que você quer sã doutrina. Você não quer estar em falsa doutrina nessa altura, depois de passar tantos anos, depois de estar convertido por tantos anos, depois de tanto lutar, você está em falsa doutrina? Assim esteve eu, como por 10 ou 12, eu não sei quantos anos, em um falso evangelho, até que Cristo me revelou estas coisas, a traçar a palavra e entendê-la, porque
das lutas, por que de tantas denominações, por que o corpo de Cristo se divide tanto, porque há tantas divisões nas congregações e más experiências, famílias feridas, é por causa dessas coisas, porque falam de outro evangelho. Não é que eles sejam falsos, eles são irmãos em Cristo, turbados. Pedro não era falso, Pedro era o apóstolo Pedro, mas estava em outro evangelho. E Paulo teve que repreendê-lo duramente. Veja o que diz. No verso 14, finalmente, disse que o apóstolo dá uma repreensão e diz: quando vi, isso é importante, quando vi que não andavam retamente conforme, diga comigo, a verdade do evangelho. Recorde que o evangelho tem uma verdade. Disse a Pedro, diante de todos: se você, sendo judeu, vives como os gentios e não como o judeu, aqui está o pecado de Pedro, porque obrigas aos gentios a judaizar. Porque obrigas aos gentios a judaizar. Se dá conta do que estava ocorrendo com o apóstolo Pedro? O apóstolo Pedro estava pegando a nós, os gentios, e metendo os costumes judaicos, os lavamentos, as observações, os costumes, todas essas coisas que eles faziam em Jerusalém, eles queriam impor a nós. O apóstolo Paulo aparece para livrar a igreja de cair nesses costumes judaicos, porque esses costumes judaicos não é outra coisa senão a carne. Os costumes judaicos, as leis, os mandamentos expressados em ordenanças, conforme Hebreus capítulo 9, do verso 9 em diante, são expressões dedicadas à carne, que não pode fazer perfeito a ninguém que faz essas coisas. Portanto, tudo isso da lei, tudo isso do Velho Testamento, tem que haver com carne. E nós estamos em um pacto de espírito, o intangível, não o tangível. Portanto, chega um momento em que Paulo, depois de levar tantos anos, vários anos com eles em Jerusalém, se vai dando conta que eles o que tem é uma mescla de lei com graça. E finalmente ele disse: quando vi que eles, os apóstolos, aí estava Tiago, o líder de todos eles, você vai ver em Atos, que era o líder deles. Paulo disse: quando vinha da parte de Tiago, quer dizer que era um líder com autoridade tremenda. Tiago esteve com Jesus, foi o último que esteve com ele. Ele esteve com Jesus. Esse é Tiago, que escreveu a Epístola de Santiago. Por isso você vê que diz que se algum está enfermo, unja com azeite, pois seguro, se estava turbado, não andava retamente conforme a verdade do evangelho, pois em sua epístola ele diz: unja com azeite. Por isso você vê que a igreja que unge com azeite, porque ainda estão nas tradições judaizantes, ainda estão nas tradições de carne. Quando você desperta a verdade do evangelho, você deixa todas essas coisas, isso são símbolos. Você está na luz, você chegou já ao perfeito, você está entrando na perfeição. Não pode seguir com essa sombra dos bens vindouros. Como diz Colossenses capítulo 2, disse: tudo isso é sombra do porvir. Estando já presente em Cristo, como diz Hebreus 9:10, estando já presente em Cristo, para que seguir com a sombra, se Cristo já está morando em nós? Mas é bem importante, você sabe por quê? Porque quase todas as igrejas cristãs, sua fé está baseada em Mateus, Marcos, Lucas, João e Atos. Busque-o, escute-o detidamente, você vai ver todas as pregações vêm de um exemplo, que o coxo ia, que o coxo vinha, que a mulher com fluxo de sangue, que Cristo disse, e que não entrarão. Bom, isso era falando na lei. Cristo tinha que falar assim, por isso foi que Cristo, quando foi aos apóstolos, ele disse: tenho muitas coisas que dizer-lhes, mas vocês não podem suportar. Portanto, Cristo as comunicou a Paulo para que Paulo as dissesse à igreja. Mas tens que dividir. O Novo Testamento começa em Romanos em diante. Esses 5 livros estão mesclados Cristo com legalismo. E se você baseou sua experiência nesses livros, esses 5 livros, às vezes você prega muito deles. E se não prega deles, vão então também ao Velho Testamento e pegam lá o que Elias disse, e que o manto, e que aquele que o dobrou. Bom, a igreja tem uma mescla terrível de todos esses velhos costumes do Velho Testamento. Por isso Paulo disse: Timóteo, olha, não ensine outra doutrina, que preguem conforme as sãs palavras de Jesus. Veja como diz: que preguem conforme as sãs palavras de Jesus. The Son Word for Jesus, na versão em inglês. As palavras sãs, porque nem todas as palavras de Jesus foram sãs, porque quando ele estava cumprindo a lei, ele falava palavras que não são sãs para o novo pacto.
Ele disse: se vossa justiça não for maior que a dos escribas e fariseus, não entrarão no reino dos céus. Lá em Mateus 5,20. Se vossa justiça não fosse maior. E quem disse que você é salvo por vossa justiça? Se nossas justiças são como um trapo de imundícia. Mas Cristo falava assim conforme a lei. E se você não se cuida, começa a ler tudo isso e crê que isso é doutrina para você. E cai num falso evangelho. Veja a condição dos apóstolos, para que você veja que se a igreja estava baseada nas doutrinas dos apóstolos, tua doutrina tem que estar baseada na doutrina do apóstolo Paulo, porque esse é o apóstolo aos gentios. Eles são apóstolos da lei, da circuncisão. Mas nós somos da incircuncisão, aonde não conta a carne. Portanto, tem que ter muito cuidado. Se não entendes isso, possivelmente você está em um falso evangelho todo esse tempo. Pastor, e por que o Senhor se move na minha igreja e lá a cura de enfermos? Por que um falso evangelho não significa que você pertence ao diabo ou que você é um falso profeta? É que está no falso evangelho, como esteve Pedro e os demais apóstolos. Pedro curava com a sombra aos enfermos. Sem dúvida, Paulo o encontrou em falsidade. Você não anda conforme a verdade do evangelho. Ou seja, que isso não tem a ver nada com se você é crente, você é um crente que está no falso evangelho. Ou seja, você é um crente que apostatou da fé e não te deu conta. Pastor, mas os apóstolos, sim, é que apostasia significa apartar-se do correto. Não te surpreenda, quase toda a igreja está apartada do evangelho correto, quase toda por todas as partes. Digo, conforme ao que diz a Bíblia e as Santas Escrituras. Bem, vamos ler para que você veja a Atos capítulo 21, verso 23 e 24, para que vejas a condição dos apóstolos, falando com o apóstolo Paulo. Paulo foi lá e esteve com eles, e olha o que se atreveram a dizer ao apóstolo Paulo. Vamos ler. Paulo, faz, pois, isso que te dizemos. Há entre nós 4 homens que têm obrigação de cumprir voto. Veja onde estavam os apóstolos cumprindo voto, imagine. Toma-os contigo, purifica-te com ele. Veja, em purificação da lei mosaica. Tome-os e purifique-se com eles. Quando Paulo diz que neles estamos completos, estamos perfeitos, fomos purificados, santificados, sem dúvida, essa era a condição dos apóstolos, porque ainda estavam em observações de Moisés. Tinham um evangelho mesclado. Disse: e paga seus gastos, indulgência, veja, indulgências protestantes, e paga seus gastos, para que raspem a cabeça, e todos compreenderão que não há nada do que se lhes informou acerca de ti, senão que você também andas ordenadamente guardando a lei. Veja, aí está bem claro, senão que você também anda ordenadamente guardando a lei. Quando a Bíblia diz que pela lei ninguém será justificado, o disse claramente. Disse que pela lei ninguém será justificado diante de Deus. Mas a condição dos apóstolos eram essas. Eles estavam em outro evangelho. Pastor, e que outro evangelho pregava o apóstolo Pedro? Porque você está acusando os nossos queridos apóstolos. Eu não estou acusando, a Bíblia os acusa de que todos esses primeiros anos, esses 25, 30 anos, até que Paulo não se acomodou bem nesses tempos bíblicos e pôde ordenar a igreja, isso era um falso evangelho. Isso não era o evangelho aos gentios. O verdadeiro evangelho só prega o apóstolo Paulo. Você quer estar no verdadeiro evangelho? Tem que se concentrar nas 14 epístolas de Paulo, estudá-las, crescer na graça. Tens que fazê-lo, porque senão tens uma mescla e não te deu conta. Veja o que diz Gálatas capítulo 2, verso 7, para explicar-te o que é um falso evangelho. Veja como diz a Bíblia. Antes, pelo contrário, como viram que a mim me havia sido encomendado o evangelho da incircuncisão, como a Pedro o da circuncisão. Veja o que diz. Sabia você que o evangelho que pregava Pedro era o evangelho mesclado com a lei, com circuncisão? Por isso eles queriam obrigar a Paulo a judaizar. Então o que ocorre? Que o povo gentil, sem se dar conta, pois lê a história desses grandes apóstolos e não sabe que esses não são livros doutrinais. Esses são livros das experiências. Atos significa o que ocorreu naqueles tempos e os costumes deles eram totalmente judaizantes. Então o evangelho de Pedro era um evangelho de lei, o qual Paulo não disse que há 2 evangelhos, mas Paulo identificou assim para dizer que eles pregavam um evangelho de circuncisão, ou seja, um falso evangelho. Por isso no capítulo 1 ele diz, não é que haja outro, é um só. E portanto a igreja de hoje foi afetada por isso e não se deu conta. Bom, vamos começar a terminar, nosso tempo já está avançando.
E pastor, e qual é o verdadeiro evangelho? Como te diz aqui, entre parênteses, começa no livro aos Romanos. E de fato, é em Romanos onde estão as instruções. Vamos ler a Romanos 11:6 para que veja a Escritura, o claro que nos diz a Escritura. Veja o que diz Romanos capítulo 11, verso 6, diz: e se por graça, já não é por obras. Te dá conta? Já não é por circuncisão que representa todas as obras. E se por graça, já não é por obras. De outra maneira, a graça já não é graça. E se por obras, já não é graça. De outra maneira, a obra já não é obra. Leia aí detidamente, veja o que diz. Se por graça já não é por obras. Irmãos, veja o que há, é uma mescla. Hoje o que há é uma mescla de graça com obra. Isso é o que eu tenho vindo dizendo por tanto tempo. Você sabe que muitas pessoas pensam que eu estou pregando um falso evangelho? E você sabe por quê? Porque eles não se deram conta que eles estão em outro evangelho. Ao ouvir-me pregando assim, sou estranho, mas eu estou educado pelos ensinos do apóstolo Paulo. E me dei conta dessas coisas faz anos. Portanto, eu tenho que entender que se eu estou em graça, eu não posso estar em obras. Sim, mas é que Cristo jejuou. Você disse, Cristo jejuou nos dias de sua carne quando vivia na lei. Sim, que Cristo fez vigília, que Cristo se humilhou, que Cristo viveu pobre, que Cristo nos deu exemplo. Sim, mas é que esse exemplo, ele estava cumprindo a lei. E o pacto mudou. Por isso Paulo disse, se a Cristo conhecemos segundo a carne, já não o conhecemos assim. Porque vai te dar a pregar assim, vai te dar por imitar. Cristo não veio para que você o imite. Cristo veio para substituir, porque você não podia cumprir a lei. E como você não podia, ele veio a cumprir para livrar-te dessa maldição. Temos que entender isso. Enfim, as demais escrituras você vai ter que estudá-la detidamente em sua casa. E especialmente este Hebreus 6:1 que diz, deixando já. Eu creio que não nos dá mais tempo mais para a escritura, mas deves estudar em tua casa. Veja, o 6:1, deixando já os rudimentos da doutrina de Cristo. Vamos adiante à perfeição. Deixemos já os primeiros ensinos da doutrina de Cristo, porque isso era cumprindo a lei e os apóstolos era o que pregavam lei. Bom, meu tempo já começa a chegar à sua etapa final. Eu rogo que Deus ilumine os olhos do teu entendimento para que veja essas coisas claras e vais ver que estão escritas que a boa evidência bíblica quero despertar teu claro entendimento. Assim que neste momento te declaro abençoado com toda a bênção, conforme o apóstolo Paulo. Até o próximo programa. Conheça a ciência de Deus para tratar com o ser humano. www.institutoeducacionaljlm.com.br